O sol queimava a terra, como se o próprio inferno tivesse aberto as portas, quando o cavaleiro surgiu no horizonte, trazendo consigo um segredo capaz de incendiar todo o oeste selvagem. Seu nome era Miguel Serrano, e seus olhos carregavam a sombra de um passado que ninguém ousava perguntar. Ele atravessava o deserto com a determinação de um homem que já perdeu tudo e nada mais teme. A poeira subia sob os cascos do cavalo, enquanto a pequena cidade de Santa Esperança aparecia diante dele, como um oásis frágil, prestes a ser esmagado pela violência. As portas do salão batiam com o vento quente, e as pessoas observavam em silêncio, porque naquele lugar, cada estranho podia significar morte. Miguel desmontou devagar, sentindo o peso do revólver na cintura, e o peso ainda maior da promessa que fez anos atrás, diante de um túmulo solitário. Ele não veio em busca de ouro nem fama. Ele veio em busca de justiça. Santa Esperança era controlada por um homem chamado Coronel Álvares, cujo poder se espalhava pelas minas e pelas fazendas como uma praga. Álvares governava com medo e sangue. Quem se opunha desaparecia na noite e nunca mais era visto. Miguel caminhou pela rua principal sob olhares desconfiados, até parar diante do Salão La Estrela. Dentro do salão, a música parou quando ele entrou. O cheiro de álcool e suor misturava-se ao suspense no ar. No fundo do salão, homens armados jogavam cartas e riam alto. Mas o riso morreu quando perceberam a presença do estranho. Miguel pediu um quarto e uma garrafa de água. Sua voz era calma, mas seus olhos examinavam cada rosto, cada saída, cada sombra. Ele sabia que Álvares tinha espiões por toda parte. Naquela mesma noite, uma jovem chamada Isabel aproximou-se dele. Ela era filha de um mineiro que desapareceu depois de denunciar as crueldades do coronel. Isabel contou que Álvares planejava expulsar as famílias restantes para tomar as últimas terras férteis da região. Miguel ouviu em silêncio e sentiu a antiga ferida em seu peito abrir-se novamente, porque anos atrás foi o mesmo Álvares quem ordenou o ataque que matou sua esposa e seu filho durante uma disputa por território. O passado e o presente colidiram como dois cavalos selvagens em corrida mortal. Miguel decidiu agir. Na madrugada, ele cavalgou até as minas abandonadas, onde rumores diziam que Álvares escondia armas e ouro roubado. A lua iluminava as rochas, criando sombras fantasmagóricas. Miguel entrou nas cavernas com passos firmes. Encontrou caixas de dinamite e rifles e sacos de moedas marcadas com o selo do governo. Antes que pudesse sair, foi cercado por 3 capangas. O primeiro atacou com uma faca, mas Miguel desviou e disparou. O eco do tiro sacudiu as paredes de pedra. O segundo tentou fugir, mas tropeçou e foi dominado. O terceiro correu para avisar o coronel. Miguel sabia que o tempo havia acabado. Ele pegou a dinamite e montou uma armadilha. Ao amanhecer, a cidade acordou com o som de uma explosão que fez o chão tremer. Fumaça subiu das montanhas e espalhou pânico entre os homens de Álvares. O coronel saiu furioso, prometendo vingança. Ele reuniu seus pistoleiros e marchou pela rua principal, exigindo saber quem ousou desafiá-lo. Miguel apareceu no meio da poeira como uma resposta inevitável. Os 2 homens ficaram frente a frente, sob o sol implacável. Álvares sorriu com desprezo e disse que já deveria ter matado Miguel anos antes. Miguel respondeu que aquele era o último dia de tirania em Santa Esperança. O silêncio caiu sobre a cidade. As mãos pairavam sobre os revólveres. Um disparo quebrou o ar, mas não se sabia quem puxou primeiro. A troca de tiros foi rápida e brutal. Vidros estilhaçaram, portas foram perfuradas e gritos ecoaram. Miguel moveu-se com precisão, guiado por anos de dor e treino. Um a um, os homens do coronel caíram. Álvares tentou fugir usando uma criança como escudo, mas Isabel surgiu atrás dele com coragem inesperada e distraiu o tirano o suficiente para que Miguel tivesse uma visão clara. O disparo final foi seco e decisivo. O coronel caiu na poeira e seu reinado terminou ali. A cidade ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então as pessoas começaram a sair de suas casas olhando para o corpo do homem que os aterrorizou por tanto tempo. Miguel permaneceu imóvel, sentindo
Não alegria, mas um alívio pesado como chuva após seca prolongada. Isabel aproximou-se agradecendo, com lágrimas nos olhos. Os moradores ofereceram abrigo, comida e gratidão. Miguel aceitou apenas água fresca e um novo cavalo, porque sabia que sua jornada não terminava ali. O oeste era vasto e cheio de injustiças. Antes de partir, ele visitou o túmulo improvisado de sua família, que havia sido trazido para perto da cidade depois da queda de Álvares. Ele ajoelhou-se e prometeu que continuaria lutando para que outras famílias não sofressem o mesmo destino. Ao montar novamente, sentiu o vento mudar, trazendo consigo a promessa de novos desafios. A poeira levantou-se atrás dele enquanto cavalgava em direção ao horizonte dourado. As lendas começaram a se espalhar naquela mesma tarde, falando de um cavaleiro solitário que enfrentava tiranos e desaparecia como sombra ao anoitecer. Alguns diziam que ele era movido por vingança. Outros diziam que era guiado por honra. A verdade era mais profunda. Miguel Serrano era a chama que surgia quando a injustiça se tornava insuportável. E enquanto o sol se punha tingindo o céu de vermelho sangue, ele seguiu adiante, pronto para o próximo confronto. Pronto para escrever com pólvora e coragem novos capítulos de uma história que o Oeste jamais esqueceria.